Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 33ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 14ª legislatura, solicito, primeiramente, em decorrência de ausência do primeiro secretário, o vereador José Roberto Nunes, que encontra-se oficialmente representando essa casa, o excelentíssimo vereador Faué Salmen assuma a primeira secretaria. E que o mesmo faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen presente. Flávio Luiz Ambrosi. Frédérico Correia Leite. Presente. Hélio Miliari. José Claudinei. Presente. José Roberto Nunes. Ausente, né? Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Presente. Terezinha Paixão Bueno. 10 senhores vereadores presentes. Havendo número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Expediente, correspondência recebida durante a última semana. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao vereador José Claudinei Messias. Telegrama do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício da Empresa Circular Cidade de Ourinhos, em resposta ao requerimento do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício proveniente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, que busca apoio das câmaras legislativas da região, no sentido de se pleitear ao Departamento ao DR, ao Ministério dos Transportes, DNR, a melhoria da sinalização do trevo de acesso do Estado do Paraná, onde se faz o trocamento da rodovia SP-270 no município de Ourinhos. Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando a relação dos gastos em publicidade referentes aos anos de 2005 e 2006. Era só, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 128/2006, de procedência do senhor prefeito do município, que altera o artigo 6º da Lei 3.992, de 4 de março de 1997, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Projeto de lei número 129/2006, do senhor prefeito do município, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termos de convênio aditivos com o Centro de Ressocialização de Ourinhos, com a interveniência da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, visando a contratação de mão de obra de internos, condenados no regime semiaberto ou fechado e da outras providências. Projeto de lei complementar número 28/2006, o senhor prefeito do município, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa distribuidora de bebidas Vale do Paranapanema e da outras providências. Projeto de lei complementar número 29/2006, do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Ourumac, Comércio, Importação e Exportação Limitada e da outras providências. Projeto de lei complementar número 30/2006, do senhor prefeito do município, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Silvia Gomes Ourinhos ME e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer o projeto de lei 39/2006, favorável do vereador Félix Correia Leite ao projeto 39/2006. Favorável o parecer ao projeto de lei 39/2006 do relator Frédérico Correia Leite. Favorável do parecer do vereador Hélio Miliari Filho ao decreto legislativo 5/2006. O projeto de lei de decreto legislativo, parecer favorável do vereador Frédérico Correia Leite. Era só, senhor presidente. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes, criado através do projeto de resolução número 2/2006, destinado a acompanhar o enquadramento dos servidores municipais da administração direta e indireta, em razão da aprovação das leis complementares números 475, 477, 480 e 481/2006. Relatório, senhor presidente. O prefeito Toshio Misato, sensibilizado com os problemas do funcionalismo municipal, em especial quanto à valorização da carreira, enviou à Câmara projeto de lei complementar, adequando as normas estatutárias ao atual ordenamento jurídico relativo aos servidores públicos,
de projetos referentes ao quadro de pessoal efetivo, comissionados e do plano de encargos e salários, a fim de possibilitar o progresso funcional dos servidores. Na mesma esteira, foram apresentadas matérias relativas ao pessoal da SAI da Câmara Municipal, extensiva aos inativos e pensionistas. Sobre ditas matérias, depois de apresentadas e discutidas em plenário da idilidade, foram aprovadas e sancionadas pelo prefeito. Tudo levava a crer que, excluídos os casos normais que ocorrem nessas situações, onde alguns servidores ou até mesmo algumas atividades dentro do funcionalismo, ignorando aspectos formais e confundindo reforma administrativa com aumento de salário, a implantação da nova situação se transcorreria dentro da normalidade. Porém, quando do reenquadramento, publicação das portarias dos servidores à nova situação, alguns casos vieram à tona e, à primeira vista, realmente ocorreram situações que não aquelas que se propagou durante os estudos da matéria. Inclusive, quando de sua apresentação aos senhores vereadores pelos técnicos do Instituto Brasileiro da Administração Municipal, contratados para a elaboração do projeto, das quais destacamos aquelas referentes aos padrões A, B, C, que, segundo a técnica do IBAN, os servidores teriam suas reclassificações iniciadas todas pelo padrão A da tabela de vencimentos, o que se percebe à simples leitura do material apresentado pela Prefeitura, folhas de pagamento. Isso não ocorreu. Aconteceu também, por exemplo, a valorização de alguns cargos, em detrimento de outros que, se compararmos o grau de dificuldade e responsabilidade a ele atribuídos, deveriam ser tratados de maneira linear e não da forma como se apresentaram. Assim, coube à Câmara Municipal, instada pelos servidores a dar explicações e a tomar providências aos casos apresentados, a criação da presente Comissão de Assuntos Relevantes. A comissão, depois de devidamente designada pelo ato do presidente da idilidade, iniciou seus trabalhos e entendeu, primeiramente, em analisar documentos e ouvir servidores municipais ocupantes dos cargos onde as evidências davam conta de algum disparate. E assim fez. Nos dias 23 e 25 de agosto, no edifício da idilidade, reuniu-se com servidores municipais de diversas áreas de atuação, ouvindo reclamações, esclarecendo situações, obtendo dos mesmos quais seriam suas expectativas quanto à reforma administrativa realizada, bem como colhendo subsídios e outras informações, as quais foram de grande utilidade para a elaboração do presente relatório. Ouvidos os servidores, a comissão, em reunião de avaliação realizada no dia 10 de outubro, já de posse de grande quantidade de documentos e informações obtidas, decidiu que, após análise comparativa da situação dos servidores municipais, relativa aos meses de abril a agosto, trabalho esse que ali se iniciava seria estendido até o dia 20, quando o relatório final concludente, conforme definido em nosso regimento interno, seria elaborado para apresentação e leitura em plenário. Também não seria demais nesse trabalho a transcrição do texto do livro Curso de Direito Administrativo de Celso Ribeiro Bastos, editora 2002, que, por ser elucidativa a respeito da investidura, de fato diz: a investidura, encargo ou emprego público só pode dar-se se antecedida de concurso público. Ponto. Com essa exigência, fica garantido o princípio da igualdade de todos e o interesse da administração em admitir os melhores. De fato, o concurso público respeita o princípio da isonomia, na medida em que todos podem nele se inscrever, é por isso que ele é público, e permite à administração selecionar candidatos de maiores méritos. A Constituição Federal de 88, com a redação conferida ao inciso 2º do seu artigo 37, pela emenda condicional 19, esclarece que a investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É necessário que haja pertinência nas disciplinas escolhidas para compor as provas, assim como nos títulos a que se reconhecerá valor com a função a ser exercida. A escolha de elementos aleatórios que nada indicam sobre os maiores méritos dos candidatos para o provimento da função a que se concorreram
e a falta de objetividade e generalidade nos critérios adotados privam o certame do seu caráter público. O texto atual utiliza a expressão investidura para designar o ato de preenchimento do cargo ou emprego público. Não se fala mais, como ocorreu no passado, em primeira investidura para deixar certo que se cuida de todas as hipóteses em que se dá o ingresso no quadro de servidores públicos. Referimos a esse instituto como o da transposição, ao citado aqui exemplificadamente, uma vez que não exclui outros, que com a falsa justificativa de que os beneficiários já eram servidor público, guindavam para os novos cargos e funções de maior envergadura e vencimentos, que não nutriam, contudo, relação funcional com o cargo de origem. Ficam aqui tão somente excluídos aquelas ascensões funcionais que se dão dentro do desdobramento normal de uma carreira ou mesmo de mudança de cargos ocorridas na forma dos estatutos dos funcionários públicos. Contudo, é indispensável que esse provimento se dê em decorrência da ocupação anterior de um cargo ou emprego do qual o novo posto provido seja um consectário normal ou da evolução funcional na carreira, legalmente instituída, ou da necessidade de administração realocar seus servidores em repartições diferentes. São essas as formas de provimento derivado em oposição ao provimento originário. Isso feito, passamos à discriminação das situações encontradas e sugestões apresentadas. Cargo: técnico municipal de nível superior. Sugestão da comissão: esses profissionais têm expectativa de serem avaliados de maneira diferente do que foi apresentado na legislação, inclusive quanto à nomenclatura. Por exemplo, médicos, engenheiros, arquitetos, etc., em razão de serem inscritos dos respectivos conselhos, entendem que a referência a seus cargos deveria ser específica quanto às suas atividades, pois entendem que a denominação de forma genérica como técnico de nível superior não dá a conotação da atividade do profissional, conforme exemplificado, perdendo desta forma a identidade profissional. Cargo: técnico municipal de nível médio. Sugestão da comissão: esses profissionais, a exemplo dos ocupantes de cargos de técnico de nível superior, entendem que seus cargos deveriam ser específicos dentro de cada área de atuação. Cargo: agente administrativo 1. Sugestão da comissão: como não há, de forma específica, informações quanto aos critérios utilizados para a classificação dos agentes administrativos 1, 2 e 3, no reenquadramento inicial efetuado, esses critérios devem ser estabelecidos para que todos os servidores tenham conhecimento da forma utilizada para a classificação. Cargo: auxiliar de consultório dentário. Sugestão da comissão: alegam os ocupantes do cargo que estão inferiorizados em relação aos demais que atuam sob a direção do SIAP. Por isso, solicitaram pelo menos a equiparação com os colegas daquela instituição que prestam serviços na rede municipal de saúde. Em razão desse fato, poderiam ser reenquadrados do nível 2 para o nível 3. Cargo: auxiliar de enfermagem. Sugestão da comissão: os auxiliares de enfermagem, anteriormente com vencimento básico de R$ 438, foram reenquadrados no nível 4, com vencimentos iniciais de R$ 490, não satisfeitos, pois alegam que para o ingresso, quando do concurso público realizado, houve a necessidade de inscrição no COREM, ou COREM. Suas atribuições na nova legislação aumentaram em complexidade e, em razão disso, pleiteiam, pelo menos, sua reclassificação com vencimentos iniciais correspondentes ao nível 7, com R$ 733. Cargo: auxiliar de laboratório. Sugestão da comissão: os servidores titulares do cargo de auxiliar de laboratório, em razão das atividades especiais que executam, não se conformam com a classificação no nível de vencimento 2, pois entendem que suas atividades foram desvalorizadas em razão daquelas para as quais foram admitidas, pois foram equiparados a auxiliares de serviços comuns, razão pela qual pleiteia o reenquadramento no nível 5 com redução da jornada para 20 horas semanais. Operador de raio-x. Sugestão: a denominação cargo de operador de raio-x, segundo consta, não é mais utilizado, e sim técnico em radiologia, a exemplo do técnico em equipamento médico-odontológico. Em razão desse fato, há entendimento de que a reclassificação deveria ser idêntica, isto é, no nível 5. Cargo: técnico de equipamentos médico-odontológicos. Sugestão:
Na sua forma original, para o cargo de técnico de equipamento médico odontológico, só se exigia conhecimentos de equipamentos odontológicos. Inclusive, o concurso para seu provimento continha provas práticas neste tipo de equipamento. Há, portanto, a preocupação de que seus ocupantes não possam desenvolver atividades, como conhecimentos de equipamentos médicos, os quais necessitam de outros conhecimentos. Em razão desse fato, é necessária uma melhor avaliação sobre o assunto, alterando a denominação e reavaliando as atribuições para possibilitar o exercício de atividades dentro do campo de avaliação, conforme concurso público realizado. Cargo secretário escolar. Sugestão. Até o mês de junho, percebiam vencimentos básicos de R$ 533, e a partir de julho passaram a receber R$ 560, com diferença maior de 5%. Anseiam reclassificação para o nível 8, com vencimento básico de R$ 837, em razão de que o exercício da atividade demanda conhecimentos técnicos necessários para possibilitar seu ingresso por ocasião da realização do concurso público. Esse fato fica comprovado na descrição dos cargos do quadro de pessoal permanente, anexo 6, atividades de apoio à educação da Lei Complementar 475/06. Cargo agente cultural. Sugestão. Se considerarmos que no quadro de pessoal em comissão houve a criação de cargos de assistente 1 e 2, seria interessante, a fim de que profissionais de comprovado conhecimento cultural pudessem ser nomeados sem maiores dificuldades, inclusive colocando como condição para nomeação ou comprovação de conhecimentos específicos a criação desse cargo com provimento em comissão. Cargo agente musical. Sugestão. Com as mesmas considerações anteriores, no caso do agente cultural, sugerimos a criação desse cargo para o provimento em comissão. Professor de dança. Sugestão. Essa função requer que o profissional tenha condições técnicas para que possa desenvolver um trabalho eficaz e digno do elevado nível em que se encontra esse servidor público prestado à comunidade. Assim, para possibilitar a nomeação de bons profissionais necessário, que se altere o nível do vencimentos para o nível 10, com vencimentos mensais de R$ 1.482. Cozinheiro. Sugestão. Sugerimos para essa atividade a realização de revisão com a transformação para o nível 3 da tabela de vencimentos, a fim de que essa atividade seja avaliada de uma forma mais justa e que possa ter servidores trabalhando com entusiasmo para bem desenvolver suas funções. Telefonista. Sugestão. Os servidores classificados como telefonista pleiteiam equiparação com seus iguais do Poder Legislativo, que estão classificados como nível 4, com vencimento básico de R$ 490, contra os atuais 428 do nível 3 em que se encontram. A comissão entende que essa situação deve ser corrigida. Cargo motorista. Sugestão. Os titulares dos cargos de motorista estão divididos em classes 1, 2 e 3, para efeito de promoção, e não ficou definido o critério para a classificação quando da implantação da reforma administrativa, e a portaria de reenquadramento foi elaborado sem seguir uma linha lógica de raciocínio quanto à classificação. Merece, portanto, ser efetuada uma revisão em cada caso, definindo-se assim em que classe deveria ser reenquadrado o servidor. Operador de máquinas pesadas. Sugestão. Da mesma forma de que houve com os motoristas, ocorreu com os operadores de máquinas pesadas, devendo ser assim revisto. Frentista. Sugestão. Os ocupantes da referida função possuem atividades perigosas e de natureza insalubre, cuja dificuldade de alocação de bons profissionais passa pela avaliação salarial, que deve ser elaborada por órgão competente. Assim, nada mais justa a reivindicação. Ajudante de obras e serviços públicos. Sugestão. A fim de não haver conflito com profissionais das diversas áreas, como exemplificado anteriormente, no caso dos artífices, que foram equiparados aos seus auxiliares, seria interessante que, nesse caso, e em outros em que há necessidade de auxiliares com conhecimentos específicos de cada área, por exemplo, pedreiro, encanador, etc., poderiam ser reclassificados como artífices de obras e serviços públicos. 1.
reavaliando os profissionais das citadas áreas para 2 e 3. Além das considerações anteriormente feitas, necessário esclarecer que os casos dos servidores que estão enquadrados nos cargos que serão extintos na vacância deveriam ser eles reclassificados da mesma forma como os demais para que não tenham mais prejuízos, pois já estão sem qualquer possibilidade de progressão funcional. Exemplo é o caso do guarda-cancela, que quando no concurso público tinha vencimento superior ao vigia e com o novo plano de cargos, está com situação inferior e assim, como é a situação de outros casos classificados no anexo 2 da Lei Complementar 475. Deve também ser relembrado o caso constante dos anexos 1 e 2, dos quais não consta o nível 8, que está na tabela de vencimentos de que trata o anexo 5, 5º da Lei Complementar, portanto, sem definição de quais cargos são classificados nesse nível, muito embora constam da portaria de reenquadramento vários servidores reenquadrados no nível em questão, devendo, portanto, ser alterada a legislação com a inclusão desse nível nos referidos anexos. Esse é o relatório, senhor presidente. Lido o relatório, determina a Secretaria Legislativa as providências necessárias para encaminhamento do relatório final ao chefe do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento, Salim Matar, vereador, 578, que revela informações sobre projetos para conter erosão com Vossoroque e arrasto no córrego Água da Viada, 579. Requer informações sobre a regularização de atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde da Vila Odilon. Silvonei Rodrigues, requerimento 580-06, reitera o inteiro teor, a indicação 151/2006, que solicita a operação tapa-buracos na Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago. FAUES somente 581-06, reitera em seu inteiro teor a indicação 348-06, que indica a necessidade de se aumentar o repasse do valor da Lei 4934. José Roberto Nunes, requerimento 582-06, requer informações sobre a possibilidade de determinar que as resoluções editais da Secretaria Municipal de Educação sejam publicadas com antecedência mínima de 30 dias do início dos prazos. Silvonei Rodrigues, 583, requer providência ao chefe do Executivo, determinando a imediata suspensão das propagandas de publicidade na forma da lei. Salim Mata, 584-06, 585-06. Requer informações sobre estudos visando melhorias no sistema de captação de águas pluviais na Vila Moraes e requer informações sobre projetos de melhorias no sistema de captação de água no Jardim Malteiro de primeira seção. Flávio Luiz Ambrosim, 586, requer informações a respeito de cobrança de horários advocatícios para profissionais ao quadro de servidores municipais subordinados ao regime estatutário e da outras providências. Indicações. Salim Matar. Não. Senhor presidente. Só, senhor presidente. Solicito também que sejam feitas a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à mesa. Requerimento 587/2006, do vereador José Claudinei Messias, com assinatura dos demais vereadores, que requer urgência especial na votação do projeto de lei 129/2006, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio de ativos com o Centro de Ressocialização de Ourinhos. Requerimento 588/2006, urgência do vereador Oswaldo Barbosa e demais vereadores, que para o projeto de lei complementar que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior de doação de imóvel a favor da empresa distribuidora de bebidas Vale do Paranapanema Limitada. Requerimento 589/2006, do vereador Fredes Correia Leite e demais vereadores, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar 2906, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Ourumac, Comércio, Importação e Exportação Limitada. Requerimento de urgência do vereador Flávio Luiz Ambrosim e demais vereadores, quanto ao projeto de lei complementar que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Silvia Gomes Ourinhos ME. Assunto, urgência para o projeto 3006 do vereador Salim Mata e demais vereadores, com relação ao projeto de lei que visa adequar os códigos e contratos que determinam a área mínima de dotes urbanos em vigor na cidade. Era só, senhor presidente.
Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente, enquanto os de urgência são deliberados na ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, são as seguintes as indicações. Indicações do novo vereador Dr. Salim Matar. 452. Solicita erradicação de árvore localizada na rua Jorge Tibiriçá. 453. Solicita erradicação de árvores na rua Ângelo Silva. Indicação do novo vereador Dr. Faué Salmen. 454. Indica a necessidade de se instalar placa proibido cães na trilha de caminhada do Lago da FAP. Indicação da nova vereadora Terezinha Paixão Bueno, 455. Solicita pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Amélia Jesus Madeira. Indicações do nova vereador Dr. Salim Matar, 456. Indica a necessidade de se providenciar a instalação de abrigo para ponto de ônibus. 457. Indica a necessidade de se efetuar limpeza na rua João Lopes Martins. 458. Indica a necessidade de se efetuar limpeza na rua Antônio Mardegan. Indicação do novo vereador Dr. Faué Salmen, 459. Indica a necessidade de erradicação de árvore na rua Joaquim Luiz da Costa. Indicação do novo vereador Dr. Salim Matar, 460. Indica a necessidade de disponibilização de um vigia noturno na Unidade Básica de Saúde da Vila Odilon. Indicação do novo vereador Dr. Hélio Migliar Filho, 461. Indica a necessidade de vistoria no imóvel localizado na Alameda Rosa Marcelina. 462. Indica a necessidade de se efetuar poda em árvore localizada nas imediações da rua José Oliveira da Silva. Finalmente, a indicação do novo vereador Flávio Luiz Ambrosim, número 463, indica a necessidade de se implantar boca de lobo na rua Narciso Migliar, no cruzamento com a rua Horizonte. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções. Moção número 1154, de autoria do novo vereador José Claudinei Messias e Dr. Faué Salmen. De congratulações ao pianista Robson Marquesani pela realização do 6º concerto. Moções do novo vereador Divaldo Lúcio Abel, número 1155. De congratulações a Leal Artes Gráfica pelo seu aniversário. 1156, de congratulações a Zone Joias pelo seu aniversário. 1157, de congratulações à Central de Cópias pelo seu aniversário. 1158, de congratulações a DM Comércio pelo seu aniversário. Moções do novo vereador Dr. Faué Salmen. 1159, de congratulações à Associação dos Engenheiros pelo transcurso do Dia do Engenheiro. 1160, de congratulações ao município de Cerqueira SESI pelos seu aniversário. 1161, de congratulações à SAI pela publicação do informativo em forma de panfleto Importância da Água no Mundo. 1162, de congratulações à Coordenadoria de Trânsito e Transporte Municipal pela publicação do informativo Semana Nacional de Trânsito. 1163, de congratulações à Secretaria Municipal de Educação pela realização do jantar em comemoração ao Dia do Professor. 1164, de congratulação à Terceira Igreja Batista Senhorinho pela comemoração do seu 8º ano. 1165, de congratulações a entidades organizadoras do Encontro Filosófico, realizado no dia 27 de setembro. Moção de pesar número 1166, novo vereador Dr. Salim Matar e Dr. Faué Salmen, de pesar pelo falecimento do senhor Lúcio Robres Ocanha. 1167, novo vereador Flávio Luiz Ambrosim, de congratulações à cabeleira Silvana Godoy pelo atendimento às crianças das associações Amigos Excepcionais. Moção 1168, novo vereador Zé Claudinei Messias, de congratulações à Orquestra Sinfônica de Ourinhos. E, finalmente, 1169, novo vereador Silvanei Rodrigues, de congratulações a Ourinhos Caminhões pela inauguração de sua loja. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as que de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 578. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, excelentíssimo vereador Divaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do excelentíssimo vereador Divaldo Lúcio Abel, coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser proposto por qualquer dos senhores vereadores.
Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Questão de ordem, senhor vereador Fredineso Correia Leite. Gostaria de destacar o requerimento 583, do novo vereador Silvanei Rodrigues. Antes do pedido de destaque, tem a deliberação do plenário para que haja a votação globalizada. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Requerimento 583/2006. Esse requerimento, peço trata-se de um pedido de suspensão de pagamentos, haja vista que a administração não havia cumprido integralmente o que determina o artigo 183 da Lei Orgânica do Município. E considerando que houve encaminhamento, no último dia 27, por parte da administração do município, um relatório pormenorizado com todas as despesas, todos os gastos com publicidades referentes ao ano de 2005 e 2006, juntamente com os anexos, eu coloco em deliberação do plenário para que o mesmo seja retirado. Novo vereador Silvanei Rodrigues, com a questão de ordem, excelência. Só gostaria que Vossa Excelência colocasse em discussão para que a gente pudesse estar... Está em discussão, excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, uma palavra. Dez minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, esse requerimento foi para que nós pudéssemos estar aqui recebendo a documentação da Y Comunicações. Nós que sabemos que a parte de publicidade da prefeitura passa com a Y, nós, no começo do ano, aqui esta casa criou o Diário Oficial do município, e naquele momento a população entendia que nós estaríamos economizando para o município. Mas, essa surpresa, 6 meses depois, foi criado a Y, foi criada essa carta convite, e a Y ganhou para cuidar da publicidade de R$650 mil do município. E o que nós estava preocupando muito é que não vinha para esta casa as prestações de conta, que nós estamos aqui hoje recebendo essa prestação de conta, através de Vossa Excelência, que nós também temos que ter coerência, nós temos que ter a responsabilidade. Eu, até o momento, não deu tempo de eu verificar essa documentação. Nós vamos estar verificando essa semana, não só eu, como todos os vereadores, acredito, e acho mais, como essa é a Casa de Leis, aqui que é a Casa do Povo, isso tem que ser transparente, isso tem que ser passado à imprensa, tem que ser claro aonde é que está sendo gasto o dinheiro público. Sendo assim, nós também não tínhamos o porquê de estar aqui questionando, e acredito nem precisando colocar em deliberação do plenário, sobre o nosso requerimento, porque é assim que nós entendemos, é assim que nós fazemos a política, é com clareza e com responsabilidade. A única coisa que nós queremos aqui deixar claro é que nós não estamos aqui usando a Câmara Municipal para se fazer política. Nós estamos aqui apenas cumprindo a nossa função, aquilo que nós fomos eleitos é fiscalizar o dinheiro público. E sendo assim, nós entendemos que está à disposição desta casa, está à disposição da população. Eu acho que nós vamos estar avaliando essa semana. Eu acredito, não posso dizer que é um caso encerrado, porque eu não vi a documentação, e nós vamos sim questionar naquilo que está sendo investido. Alguma coisa que me preocupa foi a entrevista do Yuri no Jornal Debate de Santa Cruz, onde fala-se em aditamento de 25%, seria mais R$ 162.500. Isso a população, a Câmara, nós temos que estar atentos para estar cobrando, para que o dinheiro público seja realmente investido naquilo que nós sabemos da nossa necessidade. Então, nós estamos aqui, nós vamos estar verificando a documentação, e nós vamos estar sempre cobrando. E deixar claro, senhor presidente, para que não se confunda o nosso poder de vereador de fiscalizar com política, se fazer política nesta casa. Deixar bem claro que o nosso dever é só cumprir e fiscalizar, e é isso que nós vamos estar fazendo. Pelo pronunciamento de Vossa Excelência, pela retirada do requerimento, é isso? Coloco a deliberação do plenário, retirado do requerimento 583/2006. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado.
Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 578 a 586, com exceção do 583 já retirado, e das moções número 1154 a 1165, 1167 a 1169. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Com relação a esse assunto, nós entramos em contato com a administração para que fatos como esse não mais venham a ocorrer e que seja respeitada e cumprida a nossa lei orgânica. Consulto o primeiro secretário, se é orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Tem um só, que sou eu, Excelência. Se me permite falar do meu assento. Pois não, Excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria cumprimentar todos os servidores públicos municipais que fazem valer o direito que vocês têm. E graças à presença de vocês, nós podemos festejar hoje uma vitória suas. Vocês puderam verificar, através da leitura do relatório, que a Câmara Municipal soube enquadrar ou reenquadrar da maneira legal todos os desejos e anseios de vocês, da melhor maneira possível, para que todos possam ser atendidos. Nós queremos cumprimentar a Comissão de Assuntos Relevantes, queremos cumprimentar todos os vereadores que apoiaram essa comissão e vamos fazer questão absoluta de acompanhar agora o senhor prefeito municipal, que, por certo, dará a todas vocês os direitos que a cada uma pertence. Parabéns a todos. Obrigado, Excelência. Silvanei... Com a palavra, o vereador Silvanei Rodrigues, 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente, só para deixar registrado algum questionamento sobre o requerimento da... Talvez, se alguém não entendeu, aquilo que nós estávamos pleiteando, aquilo que nós estávamos tentando, fazia 1 ano e bastante, os documentos hoje da Y se encontram nesta casa. Não foi avaliado por esse vereador, nem por nenhum vereador. Mas esta semana vai ser avaliado por todos, inclusive nós vamos deixar aqui, essa é uma coisa que sempre eu falei, a imprensa tem que ter conhecimento dessa documentação da Y, para que a população possa ter conhecimento no que está sendo aplicado esse dinheiro que nós estamos cobrando. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui da merenda, e gostaria que passasse umas fotos. Nós que estamos vendo aqui o contrato da merenda sendo renovado, empresa especializada em prestação de serviço, preparo de fornecimento de alimento escolar, valor R$ 3.478.000, quando nesta casa se debateu que a terceirização, precisava fazer as terceirizações porque as escolas, as cozinhas não tinham as condições necessárias para atender as crianças. E foi assim que nós questionamos a secretária de Educação várias vezes, e ela nos mostrou, e ela insistia o porquê que teria que ser terceirizado, porque a empresa teria que reformar essas cozinhas, teria que melhorar as condições dessas merendeiras que tanto trabalham no nosso município. Eu queria mostrar, depois deste já segundo ou terceiro contrato, eu queria mostrar as cozinhas do nosso município. Eu queria que fosse passado assim que essa empresa está tomando conta e levando vários milhões que nós sabemos que está sendo levado do nosso município. Eu queria que passasse as fotos, que fosse mostradas as condições que encontram as cozinhas. Isso foi se questionado, que se daria a importância da terceirização, porque as escolas não tinham condições. Vejam essa. E a merenda, senhor presidente, e quando foi acertada as terceirizações aqui, vereador, foi questionado que seria mudado e reformada as escolas. O problema é que toda a justificativa que veio até essa casa é porque a necessidade das reformas e das condições que ficavam os alimentos das crianças. Esses pratos, eles ficam no chão, senhor presidente.
fica ali dentro daquela vasilha no chão. Até hoje, não mudou. Os fogões são os mesmos, não mudaram também nada. É porque chama atenção quando você vê renovando um contrato de 3 milhões de reais, faltando vidro nas cozinhas. Olha a situação. 3 milhões e meio essa renovação de contrato, senhor presidente. Olha as condições da cozinha. Claro, vereador Samuel. Eu não sei quem que é culpado, se afirma ou quem está lá e não denuncia, sabe? Por isso, a Câmara tem que estar realmente verificando. Eu requeria, Vossa Excelência, ouvido plenário, a formação de uma comissão de assuntos relevantes também, porque essas comissões têm dado realmente conta da situação e encaminhado ao prefeito para que ele possa tomar as providências cabíveis, senhor presidente. Todas essas fotos são da mesma escola? Tem. Não, são todos da mesma escola? Ou são de várias escolas? Não, essa é de uma escola. Qual que é o nome da escola? Essa é a EMEI CSU, atende 96 crianças de 4 a 6 anos. Então, até então, nós não entendemos se foi falado que seria mudado essas condições, o porquê que essa empresa não faz o que tem que fazer, o porquê que ninguém cobra o que tem que ser feito. Esses são dinheiro da população de Ourinhos. Esses são dinheiro que está indo fora do município. É obrigação da empresa. Já está se renovando o 3º contrato. E não se toma providência, senhor presidente. Não se toma providência. Agora, não é possível que ninguém sabe, que ninguém está vendo. Tem que ser tomado providência imediatamente. Não poderia ter renovado o contrato da empresa. Eu ouvi da secretária que se tivesse alguma escola com problema, não se renovaria o contrato. E hoje está aqui, ó, no Diário Oficial, renovado o contrato, mais de 3 milhões de reais para esta empresa. O que essa empresa está trazendo de benefício ao nosso município? Se era dar condições a essas cozinhas para que fosse melhor do que nós tínhamos naquele momento? É só verificar. Sempre eu tenho insistido que não estou aqui fazendo política para que não seja levado por outro lado, para que se fiscalize o que está acontecendo no município, que esse é o nosso dever. As condições são precárias, senhor presidente. E, novamente, está renovado aqui o contrato e a empresa não tomou providências nas reformas dessas cozinhas. Senhor presidente, eu queria aqui também falar de um outro assunto. Eu queria falar aqui, Marcelo Tadeu Ferrari. É um atleta amador, ele está aqui. Ele é ciclista, modalidade ciclismo, mountain bike e ciclismo olímpico. Esse rapaz, ele treina todos os dias, porque eu conheço. Na terça-feira, 60 quilômetros, na quarta-feira, 80 quilômetros, na quinta-feira, 60, na sexta, 60, domingo, de 150 a 200 quilômetros. Isso aí ele trabalha ainda. Ele levanta 5 horas da manhã, todo dia ele vai até a Castelo Branco, onde ele treina com sua bicicleta. E ele tem encontrado dificuldades, e quero aqui deixar bem claro que quando ele me procurou não foi questão política, não foi para que não se leve, para que não se cria um clima mais que o rapaz que não atenda às necessidades, e não só do Marcelo, mas desse grupo de ciclistas de Ourinhos, que nós podemos ter um grupo, que nós podemos ter uma equipe, que Ourinhos possa ter uma equipe com um custo muito baixo, senhor presidente. Veja as necessidades: pneus, câmaras, catraca, corrente e complemento alimentar, que seria muito pouco para o nosso município. Eu gostaria até que a imprensa, se pudesse também, a imprensa que tem ajudado tanto, que tirasse uma foto desse rapaz, porque é um ouriense que representa a nossa cidade,
participa das disputas do Campeonato Paulista, Federação Paulista, Brasileiro, sempre levando o nome de Ourinhos e com muito pouco apoio do poder público. Eu acho que nós estamos na hora de nós deixar esses dinheiros escaparem pelo ralo. Nós que sabemos, sim, que administrar não é fácil, é pouco dinheiro, o cobertor é curto, mas tem que dar prioridade em benefício da população, para que não passe dinheiro, talvez para uma empresa dessa terceirizada, que amanhã, depois, eles vão embora e não estão nem preocupados com nossos filhos, senhor presidente. Então, é isso que nós precisamos, que se toma providência. E a respeito desse rapaz, que o centro esportivo dê uma oportunidade a esse pessoal do ciclismo, Vossa Excelência, que também gosta, luta pelo esporte, que passe essa reivindicação à frente. É muito barato ao município, o que é barato para o município, mas para eles ficam pesado nesse dia a dia, todo dia treinando, e vai muitas peças, pneu, mas para a prefeitura isso pode ter certeza que é muito barato. E essas pessoas podem estar representando Ourinhos em todos os lugares que ele tem representado, ele tem levado o nome de Ourinhos. Que dê um apoio mais a esse rapaz, e não só ele, não vamos direcionar, não, que pegue essa equipe, que dê um apoio melhor, para que eles possam estar representando Ourinhos ainda melhor, em umas condições melhor, mas sim com o apoio do nosso município. Muito obrigado, senhor. Consulta o primeiro secretário, se há mais vereadores inscritos. Oswaldo Barbosa. Vereador Oswaldo Barbosa, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Peço permissão de me dirigir do meu assento, senhor presidente. Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público em geral que nos acompanha, faço uso das palavras apenas para fazer algum comentário com relação à entrega do nosso relatório final da comissão criada para acompanhar a tão chamada reestruturação do funcionalismo público. Primeiro, fazer um agradecimento a todos os funcionários da Câmara que trabalharam com muito afinco, dedicação e responsabilidade, acima de tudo, assessorando, levantando dados, montando tabelas, até fora do seu horário normal de expediente. Então, fica aqui nosso agradecimento em nome da comissão a todos os funcionários. E também aos próprios vereadores que compuseram a comissão. Todos participaram, todos debateram os assuntos assiduamente e exaustivamente. E todos os problemas que surgiram, senhor presidente, que nós pudemos constatar, e com certeza, também não vamos querer aqui achar que a comissão conseguiu enxergar ou sanar todos os problemas, mas fez o possível. Tenho certeza que a responsabilidade falou mais alto e nós optamos por fazer um relatório com grande responsabilidade e apontando todos os equívocos, se assim podemos dizer, que possa ter ocorrido. Em primeiro plano, devo salientar que em conversas com o senhor prefeito municipal, senti dele também a receptividade no sentido de buscar atender as reivindicações da comissão que a hora propõe. Logicamente, ele precisa do documento em suas mãos para que isso possa começar a dar frutos. Quero crer que, acima de realmente ele tentar resolver esse ou aquele caso, que já nos foi dito que tenha as melhores intenções no sentido de resolvê-las, mas que tenha um trabalho ainda exaustivo no sentido de fazer uma revisão geral do processo como um todo. Isso é, acima de tudo, extremamente necessário para que não só esta casa, mas todo o funcionalismo público possa ter uma tranquilidade quando se falar em reestruturação, quando se falar em plano de cargos e salários. E aí o funcionalismo dá a credibilidade e também o merecimento, por que não dizer, do próprio Executivo, que sempre saliento, que teve a responsabilidade, a boa vontade com o funcionalismo público, no sentido de implementar essa reestruturação. Não é fácil, politicamente nós sabemos que é difícil para nós vereadores, é difícil para o Executivo mais ainda, mas quero crer que as possíveis, ou aqueles equívocos ou falhas que aconteceram possam ser minimizadas, corrigidas, e mesmo porque o plano é bom que se diga, nós propomos, inclusive, no nosso relatório, que seja feita uma cartilha, enfim, algo que venha a dar uma ciência maior a todos os funcionários. É um plano que não é estático, ele é dinâmico, mas para isso o funcionalismo tem que acreditar nele. E só vai passar a acreditar efetivamente quando ele ter ciência e conhecimento do fato.
do que se trata, na verdade. Então, alguns segmentos, eu digo sempre assim, desde que nós começamos o nosso trabalho, que alguns segmentos se organizaram e, lógico, foram melhor ouvidos dentro da comissão. Esses segmentos já estão sabendo do que se trata e a que se propõe. Então, são segmentos já esclarecidos dentro do funcionalismo público. Espero que todos os funcionários públicos tenham esse conhecimento da reestruturação, como deve ter todos os funcionários. E, diante disso, senhor presidente, volto a frisar que nós procuramos fazer o melhor, juntamente com todos os senhores componentes da comissão, e, mais uma vez, agradecer Vossa Excelência pelo apoio junto aos funcionários da Câmara, que puderam, por fim, nos ajudar sobremaneira. Diante disso, senhor presidente, espero mais uma vez, ratificando que o Executivo Municipal atenda às nossas reivindicações e nossas proposituras. Obrigado, senhor presidente. Mais vereador inscrito, excelência. Não havendo mais orador inscrito para o uso da tribuna no expediente, primeiramente cumprimentar a comissão pelo belíssimo trabalho. Nós acompanhamos dias e noites aí que foram varadas, trabalhando no final de semana, para que realmente o mais próximo do perfeito possível fosse feito para que esse relatório atendesse a todas as necessidades. Então, parabéns a Vossa Excelência, que presidiu com muita maestria, a todos os integrantes da comissão que trabalharam com bastante seriedade e transparência nesse assunto. Parabéns. Pois não, Excelência? Ouvido plenário, o prosseguimento dos trabalhos. Atendendo a questão de ordem, o excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel coloca em deliberação do plenário a solicitação do excelentíssimo vereador para que haja continuidade dos trabalhos, suspendendo o intervalo regimental. Excelência, tem que um requerimento meu da Comissão de Assuntos Relevantes. Coloca em deliberação o requerimento do excelentíssimo vereador Faué Salmem com relação à criação da Comissão de Assuntos Relevantes para apurar as denúncias apresentadas pelo novo vereador Silvonei Rodrigues. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Essa estará sendo formalizada, Excelência, para que na próxima sessão ela possa tomar o seu procedimento formal com Vossa Excelência na presidência da mesma. Obrigado, excelência. Aceito pela plenária a continuidade dos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental e darmos início à ordem do dia. Edivaldo Lúcio Abel. Faué Salmem, presente. Flávio Luiz Ambrosim. Frédéric Correia Leite. Presente. Hélio Milhari. Zé Claudinei Messias. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão. 10 senhores vereadores presentes, excelência. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e, de imediato, passamos à deliberação dos requerimentos de urgência lidos e das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o requerimento 587/2006 do excelentíssimo vereador José Claudinei Messias, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 129/2006, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio aditivos com o Centro de Ressocialização de Ourinhos, com a interveniência da PAC, visando a contratação de mão de obra de internos condenados no regime semiaberto ou fechado e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Lúcio Abel. Faué Salmem, sim. Flávio Luiz Ambrosim. Frédéric Correia Leite. Milhari Filho. José Claudinei Messias. Sim. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão. 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado o requerimento de urgência. Nomeio como o relator o excelentíssimo vereador Silvonei Rodrigues para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Quer que eu te acompanhe, meu bem?
Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer do Silvonei Rodrigues Esquilo, vereador, ao projeto de lei 129/06, parecer favorável, senhor presidente. Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei número 129/2006. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 588/2006 do excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 28/2006, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa distribuidora de bebidas Vale Paranapanema Limitada e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Lúcio Abel. Faués Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim. Frederico Correia Leite. Sim. Hélio Milhário Filho. Claudinei Messias. Sim. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeia a excelentíssima vereadora Terezinha Paixão Bueno para atuar como relatora especial ao projeto e suspende a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Você não entendeu. Reaberta a sessão e atendendo a questão de ordem, o excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa. Senhor presidente, é apenas ainda em tempo, né, para que a gente não cometa nenhum ato ilegal, que no projeto anterior seja feita, na redação final, a alteração no artigo 1º, dando conta de que a declaração de utilidade pública vem em vigor, a lei em vigor é constante da lei número 5.089, de 31 de agosto de 2006, e não como ora consta no referido projeto. Pois não, excelência. Será feita a providência e, considerando essa alteração, solicito que seja dispensada a leitura da redação final. Coloque a derivação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer. Ao projeto de lei complementar 2806, da vereadora Terezinha Paixão Bueno, favorável. Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei número 28/2006, do chefe do Executivo. Os que forem favoráveis, digam sim, e os contrários, digam não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Trata-se de lei complementar. Edivaldo Lúcio Abel. Faués Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim. Frederico Correia Leite. Sim. Hélio Milhário. José Claudinei Messias. Sim. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Sim. Silvonei. Sim. Terezinha Paixão. 10 senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. Aprovado.
Coloco em discussão o requerimento 589/2006 do excelentíssimo vereador Fredinês Correia Leite, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 29/2006, de autoria do chefe executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Urumac Comércio, Importação e Exportação Limitada e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Faués Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim? Frederico Correia Leite? Sim. Hélio Milhari? José Claudinei Messias? Sim. Oswaldo Barbosa? Salim Matar? Silvonei Rodrigues? Terezinha Paixão Bueno? 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência. Nomeio o excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Projeto de lei complementar 29/2006, parecer favorável do vereador Edivaldo Luciabel, senhor presidente. Com parecer favorável, coloco em votação nominal. Aos favoráveis digam sim, os contrários digam não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Edivaldo Luciabel. Faués Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim? Frederico Correia Leite? Sim. Hélio Milhari? José Claudinei Messias? Sim. Oswaldo Barbosa? Salim Matar? Silvonei Rodrigues? Terezinha Paixão Bueno? 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento no 590/2006 do excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 30/2006, de autoria do chefe do executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Silvia Gomes Ourinhos M.A. e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faués Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim? Frederico Correia Leite? Sim. Hélio Milhari Filho? José Claudinei Messias? Sim. Oswaldo Barbosa? Salim Matar? Silvonei Rodrigues? Terezinha Paixão Bueno? 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência. Nomeio o excelentíssimo vereador Faués Salmen para atuar como relator especial do projeto e suspenda a sessão pelo espaço de tempo necessário. Reaberta a sessão, solicitando pelo secretário que proceda à leitura do parecer. Parecer favorável do relator Faués Salmen ao projeto da lei complementar 30/06, senhor presidente.
Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 30/2006, de autoria do chefe do Executivo. Passamos agora isso. Esse foi agora. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito para o secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel, Faué Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim, Frederico Correia Leite, Félio Milhari Filho, José Claudinei Messias, Oswaldo Barbosa, Salim Matar, Silvonei Rodrigues, Terezinha Paixão. 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 591/2006 do excelentíssimo vereador Salim Matar, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 130/2006, de autoria do excelentíssimo vereador Hélio Migliari Filho, que dispõe sobre a inclusão do parágrafo único ao artigo 1º da Lei 5.094, de 10 de outubro de 2006. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação dos senhores vereadores. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel, Faué Salmen, sim. Flávio Luiz Ambrosim, Frederico Correia Leite, sim. Hélio Milhari Filho, José Claudinei Messias, sim. Oswaldo Barbosa, Salim Matar, Silvonei Rodrigues, Terezinha Paixão Bueno. 10 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do mesmo. Você está biônico. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer. O parecer do vereador Flávio Luiz Ambrosim, relator, é favorável ao projeto de lei 130/06. Com parecer favorável ao projeto de lei 130, coloco em discussão. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 110/2006, de autoria do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, que dispõe sobre a iluminação de via pública, Rua Estela Fátima Correia Rocha Coalhato. Ninguém querendo se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 118/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, que institui o Dia do Estagiário, a ser comemorado no dia 15 de outubro. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Com relação, não havendo matéria a ser tratadas, tem um esclarecimento a ser feito com relação ao requerimento 583/2006, para que fique bem claro, o mesmo encontra-se prejudicado, conforme a deliberação do plenário, por conta de toda a documentação que estava sendo exigida, que é determinação da lei orgânica, ter sido encaminhado aos vereadores dessa casa para análise. Não havendo matéria a ser tratada, consulto o primeiro secretário, se é orador inscrito, para explicação pessoal. Não há nenhum vereador inscrito, excelência. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e orientando que até amanhã, ao meio-dia, todas as proposituras têm que ser encaminhadas a essa casa, haja visto o feriado de 2 de novembro.